Beleza. Aí eu vou mandar uma foto que eu mandei aqui para você, para nossa conversa, só para eu poder abrir ela no computador aqui. Que... Agora perdi aqui a foto. Achei. Beleza. Eu vou abrir ela aqui na minha tela aqui, não precisa de... Se você quiser acompanhar pelo seu celular aí, beleza, mas para mim o que importa é colocar ela na tela aqui para nós aqui. Então, beleza. Então, você tá vendo minha tela aí? Não, né? Não, tô vendo aquele figurinho que é na tela aqui. Não, beleza. Vou colocar na tela aqui. Beleza. Aí é o seguinte, você tá enxergando direitinho? Aham. Então, o que acontece? Não, pera, que eu esqueci de olhar no StreamYard aqui se tá... Aqui, vou deixar maior aqui, porque eu sei que aparece pequenininho aí para você. Agora ficou maior ainda, né? Tá de boa, tá tranquilo. Então, beleza. Aí, o que acontece? O sistema funciona assim. Primeira coisa que a gente está fazendo, nós estamos desenvolvendo nosso computadorzinho, pá, terminamos o sistema, a gente vai dar um commit. Beleza? Esse commit vai para o GitHub. E o GitHub já está sendo monitorado por uma trigger do Google, sacou? De um serviço que eles têm chamado Cloud Build. Esse serviço, cada nuvenzinha dessa aqui é um serviço diferente, eu vou falar deles. Aí a Cloud Build. A Cloud Build, ela é que a gente coloca o pipeline, que é tipo cada etapa do que a gente vai querer fazer e tudo mais. Então, eu coloquei aqui 3 etapas dentro dessa pipeline, que foi gerar a imagem Docker, que a gente vai utilizar ela na frente. Lembrando que o Docker ele é bom porque o mesmo container que eu subo no meu computador, eu subo em qualquer outro lugar e o sistema tem que rodar do mesmo jeito. Então, a gente não tem que preocupar em ficar configurando servidor nem nada. Então, rolou aqui a imagem doc, depois eu faço o push dessa imagem aqui para o repositório de imagens, que no caso seria o Cloud Repository da Google mesmo, e por último ele executa um serviço chamado Cloud Run, que é o serviço que vai rodar essa imagem, que vai gerar o container, que vai colocar o serviço propriamente dito para rodar o serviço, sacou? Essas 3 etapas. Só que aí você fala, não vi a parte de testes e verificação de código e tudo mais. Mas então, quando a gente está gerando a imagem Docker, dentro do Dockerfile, a gente coloca as etapas que a gente está querendo, que também pode ser considerado uma pipeline. A gente vai mandar buildar o jar, por exemplo, se for o back, e depois a gente vai executar os testes desse back, e depois a gente inicia roda o jar propriamente dito, sacou? E se for o front, no caso, a gente vai buildar o node, vai executar os testes também do front, se tiver, enfim, cada imagem do Docker no seu quadrado, o do front, o do back, aí roda aqui dentro. Então, todas essas etapas acontecem aqui dentro do serviço chamado Cloud Build, que tem uma trigger que fica verificando o GitHub quando recebe um push numa determinada branch que você configurou aquela branch. Sacou? Para ele ficar assistindo aquela branch lá. Aí, o que acontece? Então, ele buildou, ele fez toda essa parte aqui, colocou a imagem no Cloud Repository, ele vai executar o Cloud Run. O Cloud Run, o Run vem de rodar mesmo, que é do Docker Run lá de rodar uma imagem para gerar um container. E aí ele vai buscar a imagem que você colocou lá no Cloud Repository e vai trazer ela, vai rodar ela no Cloud Run. E aí, se for o back, ele vai gerar o serviço do back. Se for o front, ele gera o serviço do front, e o report, no caso, que depois a gente troca ideia sobre ele, também mais um serviço que está aqui de relatórios, né? E aí, eu coloquei aqui como se fosse 3 containers diferentes, mas cada um desse daqui é um serviço que está rodando lá. E esse serviço dentro do Cloud Run, ele pode ter 1 milhão de containers dentro. É a magia da elasticidade, que inclusive eu já tive problemas e acertos com ela. Porque o que acontece? Se ele não receber nenhuma requisição no serviço do back aqui, por exemplo, ele não deixa nenhum container em pé, que é para não consumir recurso, consequentemente não cobra a gente. Sacou? Agora, se ele recebe uma requisição no domínio lá, por exemplo, sistema, algemira.com.br, dei o enter lá, ele recebeu alguma requisição para esse serviço aqui, aí ele sobe o container para poder responder. E se tiver 80 requisições, por exemplo, simultânea, ele sobe um segundo container para poder reforçar. Tudo isso automático, não tem que a gente ficar subindo nada, não. Isso daí é naquele negócio de Kubernetes, né?
Então, não é o Kubernetes. É um serviço que é parecido com o Kubernetes, mas ele é um pouco mais... Tipo assim, não precisa de ficar orquestrando container, porque o Kubernetes você mexe muito com a orquestração de muitos containers, sacou? Para diferentes microserviços. É um sistema que tem muitos microserviços, por exemplo. Aqui não, aqui cada um desse aqui é um serviço, você pode chamar de microserviço também, não tem problema, mas aí dentro desse serviço, ele aumenta e diminui esses containers, essa replicação de containers, automaticamente, sem a gente precisar de fazer uma configuração de cluster, de Kubernetes. Porque o Kubernetes, ele tem vários clusters dentro, e dentro desses clusters você define quantos nós você quer, 3, 10, 20, 30, sacou? E aqui não, aqui você fala, eu quero o mínimo 0 e no máximo 1000. E aí você bota o serviço para rodar, acabou. Aí, tipo, se você configura lá, se tiver 80 requisições, 100 requisições, sei lá, um número X de requisições no mínimo, ele sobe mais um container, entendeu? E até cada container... Você definiu, entendi. E cada container você pode colocar 128, 256 de RAM, 512, varia com a sua necessidade. Ele replica esse container na necessidade, entendeu? E aí, o que acontece? Aí eu percebi que a primeira requisição que eu estava mandando para o back depois que estava tudo rodando, estava demorando, que era na hora da tela de login, né? Que você entra lá, você vai logar... que é a primeira. Que é a primeira, isso. E essa estava demorando muito. E aí eu entrei lá para poder dar uma analisada e vi lá nas métricas que, tipo, ele não estava em pé. E depois eu li também um pouco a respeito. Então, na hora que ele recebia a primeira requisição, ele subia o container. Só que para ele subir o container, tem uma inicialização do Spring ali, você bota fé? Demora, sim. Pois é. E aí, beleza. Aí, depois que ele inicializou, beleza, rapidão. O problema é que depois que ficou inútil, ele derruba de novo. Entendeu? Aí, o que eu... Aí eu fui e coloquei, em vez de 0 a 1000, por exemplo, coloquei de 1 a 1000, ou seja, no mínimo 1, sempre 1 está em pé. Isso, exatamente. Agora, o front, ele sobe o container tão rápido, cara, mas tão rápido, que nem vai... Que, tipo, ele tá a 0 mesmo. E daqui a pouco eu abro aqui o sistema para você ver a velocidade. Mas, tipo, o container do front, como eu imagino que é só arquivos estáticos, ele só sobe o NGX, sacou? E aí sobe muito rápido, velho. Tipo, um segundo, eu acho, ele já sobe. Entendeu? Então, então tá bom demais, né? É bem que instantâneo. Então, tipo, eu deixei assim mesmo, porque aí fica 0 e não consome recurso e não cobra da gente, sacou? E aí, beleza. Aí o front, então, ele faz a requisição para o back, né? E o back, ele conversa com 2 outros serviços da Google, que é o serviço Cloud SQL, que é do banco de dados. Então, já tem um serviço de banco de dados no Google, que ele já faz o backup do banco de dados lá na hora que a gente quiser, sacou? Se a gente quiser que ele seja multi-regional, por exemplo, ele fique no Brasil, mas também fique na Europa ao mesmo tempo, então se cair do Brasil, automaticamente da Europa já segura as pontas, pode também, sacou? Não tem problema não, tudo isso transparente, a gente nem sente não. E a linguagem SQL é tipo assim, você escolhe, para banco de dados eu quero usar MySQL aqui, que é onde eu fiz o projeto. Exatamente, você escolhe... Não, na hora que você vai subir, é porque ele sobe uma instância. Então, na hora que você vai subir a instância do banco de dados, você escolhe qual é o SGBD, o MySQL, Postgres, ou então tem um outro terceiro lá que eu não lembro qual que é. São 3 que ele deu lá de opção do SQL. Beleza? Aí eu subi o MySQL, coloquei lá, aí eu fiz as configurações para poder o sistema comunicar com ele. E acredite, essa comunicação entre um serviço e outro é uma das coisas que mais demora, velho. Para você saber, entendeu? Tipo, nossa, essa comunicação é mais chatinha mesmo, porque tudo tem que ter permissão e tudo mais, é bem chato. Entendeu? E aí, por exemplo, eu tive que configurar dentro do Spring que ele vai acessar a cloud da Google, né? Então, assim, depois que ele entra lá dentro, você já espera que ele está na Google, ele acessa a cloud, mas lá dentro você tem que liberar o espaço entre os serviços, liberar a permissão entre os serviços mesmo, e se eu estiver rodando aqui na minha máquina, eu também tenho que liberar o serviço. Então, tipo, para eu descobrir como que eu testava na minha máquina, porque senão eu tinha que ficar subindo o sistema e testar lá e voltar. Sim. Aí subia e testava, enfim. É um aprendizado que foi demorado, que a gente trocou ideia que demora mesmo. Pois é, então o back acessa essa cloud do SQL. E aí eu aproveitei também, né, falei, vou simular aqui que eu perdi o banco de dados, aí eu fui pedir para você o ponto SQL do dump lá, você lembra? Sim, sim. Pois é, não, aí eu fui lá, importei o SQL, ele importou automático, já reconheceu lá na tabela, lá já colocou e o sistema já está como se fosse o sistema da cliente mesmo, não tive dificuldade nenhuma. E o banco de dados já está lá, né, tipo assim, todo dia ele faz um backup, aí do lado lá tem um botão restaurar, você clica em restaurar, é bem instantâneo, ele te dá 50 avisos falando, cara, se tem certeza que você quer restaurar, o que tiver hoje vai perder, não sei o que e tal.
entendeu? Mas aí, enfim, funciona o sistema, sacou? É o que importa. E aí não precisa da gente ficar configurando o servidor para poder ficar fazendo dumping do banco de dados e tudo mais, porque o banco dele já tem toda a redundância que precisa, sacou? Sim. Beleza. E tem o Cloud Storage também, que é o seguinte, eu tava com um problema, isso até demorei um pouco mais para ralei um pouco, porque assim, a gente faz o upload de arquivos, né, imagens, documentos e tudo mais. Se eu deixasse ele dentro do container, que é como se fosse a nossa máquina virtual, é o container, quando ele derrubar o container e voltar, aí perde os arquivos. Entendeu? Que é temporário, assim. Exatamente. E eu não podia criar um volume, porque eu não tenho um servidor que está com Docker instalado dentro para poder fazer o mapeamento do volume com a parte do servidor e instalar aquele sistema lá que você usa para poder mandar para o Drive, sacou? Aí, o que eu fiz? Eu pensei, então vou ter que instalar o sistema do Davidson e fazer uma ida e volta, sacou? Toda vez que o container iniciar, ele vai ter que pegar todos os arquivos que tá lá no Drive e baixar para ele, entendeu? E para poder ficar com os arquivos se o Algemira quiser e fazer o upload. Toda vez que o container subir ou cair, vai ter que ficar fazendo essa jogada, porque não tem outro jeito, entendeu? Então, assim, ficou meio inviável. E ainda assim, eu ia ter que, toda vez que subisse um container novo, eu ia ter que fazer a configuração do... Qual que era o nome daquele negócio, gente? Daquele programa lá que você me falou? Aquele negócio vai pro... Eu sei qual que é o... E faz a sincronização. R-Clone, isso, pois é. Então, aí tem que fazer... É para backup só, né? Mas eu tô procurando mesmo fazer o backup dos documentos que estão no servidor para, se der merda, a gente poder recuperar, sacou? Sim. É isso que eu tava procurando fazer. Aí toda vez eu ia ter que ficar sincronizando. Eu ia ter que ficar sincronizando com o servidor para baixar os arquivos de backup para o container que subiu zerado, e ao mesmo tempo, quando fizer um upload de um arquivo, eu ia ter que rodar a sincronização para mandar o arquivo para o Drive para ficar tudo sincronizado. Entendeu o trampo? Isso é uma mega gambiarra, né? Mega gambiarra. E sem contar que toda vez que iniciar, a gente ia ter que configurar o R-Clone. Aí eu descobri que ele tem um arquivo .conf, que você pode colocar todas as configurações lá dentro e que ele meio que importa, né, as configurações. Mas, ao mesmo tempo, tem o trampo de você ter que entrar lá no Drive, liberar o acesso, sacou? Fazer aquela... Pois é. Moral da história, cara. Eu tentei de todas as formas usar o R-Clone e ficou inviável. Mas a Google não fornece tipo um Drive virtual que, tipo assim, que funcione para suas instâncias, não, porque não faz sentido isso, não, ué. Não, pois é, eu tô te falando assim, foi um processo de aprendizado, tô te contando o caminho que eu fui fazendo, entendeu? Porque a solução que eu sabia era do R-Clone, eu não sabia que a Google tinha parado. Eu falei, cara, a Google deve ter, sacou? Aí eu fui descobrir que ela tem o Cloud Storage, que é esse último serviço que eu tô falando aqui, de storage de armazenamento mesmo de arquivo, é como se fosse um Drive. E barataço, velho, tipo, sei lá, meio centavo para cada giga por mês, entendeu? Então, a gente não usa nem 1 giga, então nem 1 centavo direito por mês a gente não consome. Se eu não me engano, são 7 centavos de real, porque eles cobram em dólar, né? Então tem que transferir para real. Na hora que mostra lá em real, acho que são 7 centavos de real para cada giga por mês. Então a gente não consome nem 1 centavo direito dessa parada. Aí, enfim, aí tem o Cloud Storage, só que eu queria fazer com que o Cloud Run, que é esse serviço que roda o container, conversar direto com o Cloud Storage, para eu poder mapear um volume do container dentro do Cloud Storage. Era o que eu queria, sacou? Mas aí, enfim, não consegui descobrir, ralei, descobri que não tem jeito, mas no Kubernetes tem e tudo mais. Moral da história é que o Spring consegue a permissão de salvar arquivos no Cloud Storage, importando uma dependência nele, sacou? Então, o